aí, galera, saudações YouTube. O vídeo de hoje é um vídeo super importante, que é mais uma provocação. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre depressão, mas a gente vai nichar um pouco na afirmação que você não é o seu medicamento. Como assim, Paulo? Eu não sou meu medicamento? Não entendi. Bom, quando a gente pensa em depressão, acho que a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é marcar psiquiatra. E faz sentido, porque se você tá com depressão é porque existe aí um desequilíbrio no seu corpo que precisa de uma intervenção. Eu quero deixar claro que esse não é um vídeo contra medicamentos, muito pelo contrário. O medicamento, ele foi uma ferramenta ele é uma ferramenta complementar que salvou a minha vida e me ajudou no meu processo de autoconhecimento e de melhora. E aí eu quero começar esse vídeo falando justamente sobre o remédio, ele de fato ajuda a gente a equilibrar os nossos sintomas. Falando pela minha experiência, e aí eu reforço a ideia de que tudo que eu falo aqui é no meu processo terapêutico. O remédio, ele entrou na minha vida, acho que final de 2019 e 2020. Em 2019, em julho, meu irmão faleceu. E eu entrei num estado emocional muito inconstante e muito intenso. Então, tudo era muito. Quando eu tava triste, eu não tava triste. Eu tava muito triste. Quando eu tava feliz, eu não tava feliz. Eu tava eufórica. E isso me fez ter comportamentos impulsivos. Enfim, eu não tava equilibrada. E aí veio a pandemia que intensificou mais esse rolê, intensificou mais a minha ansiedade. Então, eu lembro que minha mãe falou que ia marcar psiquiatra pra mim, porque, enfim, eu não tava bem da cabeça. E aí, eu comecei minha medicação, que me ajudou muito. Tipo assim, era como se eu tivesse no mundo de Bob, voando, assim, tipo, muito louca. E aí a medicação me trouxe pra terra, fez eu colocar os pés no chão e ficar mais equilibrada. Mas a medicação, ela não me curou. A medicação, ela me deu condições emocionais pra poder, na terapia com a psicóloga, trabalhar todas as minhas questões. Então, assim, a medicação, ela é muito importante e necessária, caso você precise. É uma ferramenta que ela é complementar, que ela vai lhe ajudar muito. Mas eu sinto que hoje, por vivermos numa sociedade muito apressada, imediatista, que visa a produtividade o tempo todo, é como se a gente tivesse perdido a capacidade humana de sentir as emoções. Como assim, Polly? Vou dar um exemplo. Recentemente, eu fiquei, tipo assim, uns 3 dias totalmente disfuncional. Eu não conseguia fazer nada, eu tava completamente travada e isso me deixou muito mal. Quando eu fiquei disfuncional nesses 3 dias e tal, e ficava perturbada, meu Deus, não tô conseguindo fazer as coisas, não sei o que, sei lá. E aí eu fui ficando mais mal, aí eu já liguei pra minha mãe achando que minha depressão, tipo assim, meu quadro depressivo tinha piorado, eu tinha regredido, tudo que eu consegui evoluir. Eu vi um vídeo aqui no YouTube que me serviu de insight. E aí, no outro dia, na segunda-feira, eu tinha um evento que eu fui e aí eu vi algumas palestras que também me serviu de insight. E eu cheguei à conclusão de: calma, eu faço terapia. E aí, o que eu aprendi na terapia? Que a gente precisa entender nosso processo mental. E a gente precisa destrinchar nos nossos pensamentos. Porque muitas vezes os nossos pensamentos estão agindo contra nós mesmos. E normalmente nossos pensamentos são percepções que a gente tem muito distorcida. Então, eu lembro que eu fiquei escrevendo no papel tudo que eu tava sentindo e todos os pensamentos que se passavam na minha cabeça. E aí, eu falei, tá, isso tá se passando na minha cabeça, mas o que é que tá me fazendo pensar isso? Porque eu sei que eu não sou isso tudo e eu não acredito nesses pensamentos. Tipo assim, porque até, sei lá, até ontem, até 2, 3 dias atrás, eu tava de boa, eu tava conseguindo e tal. E por que agora eu tô tendo esses pensamentos que não faz sentido, mas eu tô sentindo? E aí eu fui atrás do problema. E aí eu percebi, baseado no vídeo que eu vi e nas palestras que eu fiz, que eu tava demandando muito mais do que eu conseguia alcançar. Assim como eu falei no vídeo anterior de como eu consegui sair do quadro depressivo profundo, eu tava numa frequência, eu tava querendo atender uma demanda que eu mesma coloquei em mim de fazer 10x, sendo que eu só aguento, sei lá, 6x. Deu pra entender? Tipo assim, eu tava demandando muito mais do que eu realmente conseguia alcançar. E isso tava me desestabilizando.
Porque eu não tava conseguindo alcançar. Eu não tava conseguindo fazer as coisas que eu mesmo planejei. Porque uma das coisas que eu pensava era, pô, tipo assim, eu faço todo o planejamento, eu pego o papel, o computador, etc. Eu faço um puta de um planejamento, mas na hora de executar eu travo. E aí foi nesses 3 dias e tal que eu entendi que eu tava fazendo um planejamento top, massa, mas que era mais do que eu conseguia executar. E eu não sou essa galera que é ligada no 220, que fica fazendo tudo o tempo todo, que é produtivo o tempo todo e não sei o que, sei lá. Eu entendi que eu não sou 220, eu sou 110, por exemplo, fazendo analogia com voltagem. E aí, dentro do meu entendimento de, tá, se eu só consigo fazer até aqui, se eu sou 110, então as coisas que eu planejar tem que estar dentro dessa limitação. Porque se eu passar, eu vou dar curto-circuito, eu vou endoidar. E foi literalmente isso. E aí, dentro desse contexto, que veio muito essa questão de produtividade, de imediatismo, eu já comecei a pensar, quando eu tava mais perturbadinha, né? Tipo, que eu tava nesse ciclo, achando que já tava, minha depressão tinha piorado, que eu tinha que tomar remédio, que eu tinha que mudar minhas medicações. Porque a primeira coisa que eu pensei foi, quando eu falei com minha mãe, tenho que mudar minhas medicações, tenho que marcar psiquiatra. Só que meu problema não era de medicação, era de cunho emocional que estava refletindo no meu comportamento. Entendeu? E aí, conversando com minha psicóloga sobre essa temática, ela falou assim, pois é, Polly, quando foi que nós perdemos a capacidade humana de sentir as emoções? E entender que tudo existe um tempo. Então, por exemplo, se você tá triste ou ansiosa com alguma coisa, existe um tempo para você entender de onde está vindo essa ansiedade. E dentro desse entendimento, você vai desenvolvendo até que você consiga ficar de boa. E isso demanda um tempo. E aí, se pra mim, por exemplo, né, nesse rolê que aconteceu comigo, foi 3 dias, foram 3 dias. E eu não morri porque eu perdi 3 dias da minha vida. Só que na minha cabeça, eu já tinha que mudar de medicação. Eu tinha que tomar um Venvanse da vida, porque eu não tava conseguindo fazer nada. Sendo que o meu problema não era porque eu não tava conseguindo produzir, era porque eu estava demandando muito mais do que eu conseguiria aguentar. Então, meu problema era de cunho emocional que interferiu no meu comportamento. O meu problema era não me conhecer o suficiente para entender as minhas limitações. Então, tipo assim, quando a gente se cobra muito, principalmente quando se trata de produtividade, a nossa sociedade que é muito imediatista, né, que tudo tem que ser resolvido para ontem, etc. Isso pode nos dar a impressão que a gente tá sendo improdutivo, que a gente não tá sendo funcional, sendo que às vezes não, a maioria das vezes o nosso ritmo é diferente de todo mundo. Cada ser humano tem um ritmo. E essa necessidade de resolver as coisas logo, de forma imediata e para ontem, nos faz ter percepções que não é verdade. Eu não precisava mudar minha medicação. Eu não precisava tomar um Venvanse da vida. Eu não tenho TDAH. Eu só precisava entender que eu só consigo ir até aqui. E aí eu posso reorganizar o meu planejamento dentro dessa minha limitação. Porque o meu planejamento estava aqui. E eu só consigo ir até aqui. Então, tipo assim, é óbvio que eu ia ficar perturbada. Tá ligado? Tipo assim, é óbvio. Então, a minha provocação que eu quero trazer nesse vídeo é: a medicação é importante, muito importante, mas é um tratamento complementar. É um tratamento que você vai fazer com um psiquiatra, que vai lhe ajudar e lhe dar capacidade emocional, mental, equilíbrio para poder você desenvolver o seu eu na terapia. Porque, gente, eu tô falando porque eu tô há mais de 1 ano nesse rolê, fazendo terapia 2 vezes na semana. Eu tenho um lugar de fala e falo com toda a propriedade. O que vai fazer você melhorar, seja de uma depressão, de uma crise de pânico, de fobia social, de o que for, as suas questões, é terapia com a psicóloga. E eu sei que não é fácil. Porque fazer terapia é encarar dores que a gente não quer encarar. É encarar verdades que a gente não quer que seja dita. Eu sei que não é fácil. Se você quer sair desse lugar, você vai precisar encarar. E, mais uma vez, é onde eu falo. A medicação, ela é importante se você tem essa necessidade, essa demanda. E ela vai te ajudar a fazer com que você possa fazer o seu tratamento. A academia, a terapia, socializar, enfim, todas as ferramentas que você precisa fazer. Então, a medicação ela é importante, mas você não é seu medicamento. Curiosamente, quando eu me situei
nessa última situação que aconteceu comigo, eu fiquei, tipo assim, veio uma paz tão grande. Porque eu identifiquei que, tipo assim, véi, eu não piorei, tá ligado? Muito pelo contrário, eu só não tava entendendo como é que eu funciono. Eu não tava entendendo o meu rolê. E aí eu cobrei de mim mesma mais do que eu posso entregar e por isso deu tilt. Então, tipo assim, eu não preciso mudar de medicação nem inserir uma nova medicação. Eu só preciso me situar. E preciso entender que se um dia acontecer alguma coisa que vai me deixar triste, tá tudo bem, viva essa tristeza. Ou que vai me deixar com raiva, viva a raiva. Que vai me deixar XPTO, viva o XPTO. E viver as emoções, às vezes demanda tempo, velho. Às vezes você vai ficar 2, 3 dias, uma semana mal. Você não vai morrer porque você não foi produtivo esses dias. Entendeu? Muitas vezes a gente recorre à medicação como uma resposta imediata, querendo que ela seja essa resposta imediata que vai fazer a gente ficar funcional. Sem compreender que tristeza, frustração ou até alguns dias ruins fazem parte da vida. Fazem parte da nossa vida. E elas precisam ser vividas. E assim como tudo passa, tudo tem seu tempo. Isso faz parte da experiência humana. Faz parte da nossa vida. Faz parte. O remédio, ele ajuda a gente a estabilizar os nossos sintomas, equilibrar o nosso emocional e, como eu falei, dar condições para que a gente faça o verdadeiro tratamento e buscar mudanças mais profundas na psicoterapia. Porque é o autoconhecimento que vai nos tirar da merda. É o autoconhecimento que vai fazer a gente chegar num patamar que a gente quer chegar. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe quais são as nossas fraquezas, as nossas fortalezas. A gente sabe nossos gatilhos emocionais pra ficar triste. A gente se conhece ao ponto de entender que, tá, hoje eu não tô legal. E eu só vou conseguir fazer isso, isso e isso. E é isso que você vai fazer. E vai ser perfeito, ótimo. E vai ter dias que você vai fazer 1000 coisas. É entender que haverá dias que você vai fazer menos, haverá dias que você vai fazer muito mais. Ou vai chegar um determinado momento na sua vida que você vai ser constante. Não sei. Eu enxergo que a vida ela não é linear, ela é de altos e baixos. E justamente pra gente retomar a nossa autonomia emocional, entender que somos humanos e que a gente precisa sentir as coisas, e essas coisas que precisam ser sentidas têm tempo. Para alguns é mais tempo, para outros é menos, mas cada ser humano tem o seu tempo. E a gente precisa respeitar isso. E você não regrediu, nem tá disfuncional porque você ficou X dias da sua vida sem conseguir fazer nada. Entendeu? O importante é entender que o medicamento, dependendo da sua condição, né? Vou falar por mim. O medicamento na minha vida foi para me dar condições para fazer terapia. Hoje, eu sinto, inclusive eu tenho um psiquiatra marcado na próxima semana, porque hoje eu não sinto que eu tenho essa necessidade absurda de medicamento para o controle emocional, por exemplo. Eu ainda tenho uma demanda para a questão do sono, porque eu desenvolvi uma ansiedade muito grande no período da noite, então eu ainda tenho essa demanda que eu tô tratando na terapia. Mas a questão do equilíbrio emocional, que fazia eu ter comportamentos impulsivos, eu sinto que hoje tá muito tranquilo. Então, talvez eu já esteja num lugar de fazer um desmame, por exemplo. Não sei, vou falar com o médico. Isso tudo eu alinhei com minha psicóloga. Venho conversando, e aí foi quando ela falou, por que você já não solta isso pro psiquiatra e vê o que ele diz? Então, pra finalizar esse vídeo, porque é um vídeo realmente que, tipo assim, eu vivi a situação e eu quis trazer aqui pro YouTube, é tipo assim, quando foi que a gente perdeu nossa capacidade de sentir? Quando foi que passamos a acreditar que está mal por 2 ou 3 dias, significa que a gente precisa de uma solução imediata, de um vem-vãs da vida. A vida tem altos e baixos. E sentir dor, tristeza, medo, faz parte do nosso crescimento. E toda emoção tem um tempo útil, seja emoções positivas ou negativas. E a gente precisa entender isso. Tipo assim, se situar nessa questão do tempo. O tempo, ele é subjetivo, porque cada um tem o seu. Uma pessoa, por exemplo, eu demorei 1 ano e pouco para começar a apresentar uma melhora significativa no meu tratamento da depressão. Tem gente que é menos. Tem gente que em 3, 4, 6 meses já tá bem. Tem gente que
é mais tempo, que em 2, 3 anos começa a dar um sinal de melhora. Cada um tem o seu tempo. E assim, o remédio pode ser necessário, mas ele não define quem você é. Você é muito mais que um diagnóstico. O mais importante é você se autoconhecer, respeitar o processo e, como sempre, eu vou defender, buscar acompanhamento psicológico. Porque é no mergulho de nós mesmos que encontramos a verdadeira transformação. Claro que existem condições que a pessoa vai precisar de medicamento a vida toda. Exemplo, eu tenho enxaqueca. Se eu paro de tomar medicação para enxaqueca, eu vou voltar a ter crise. Então, é muito provavelmente um medicamento que, tipo assim, é para qualidade de vida. E eu vou precisar, talvez, pro resto da vida. Não sei. E aí vai depender muito do avanço da tecnologia. Vai que daqui a 10 anos tem algum tratamento que eu vou ficar de boa e não vou precisar tomar medicação todo dia. Minha mãe tem síndrome de Meniere. Se ela não toma o medicamento dela todos os dias, ela, pra ter crise, é assim. Então, tipo assim, ela vai parar de tomar o medicamento? Não. Ela tem que tomar o medicamento pra qualidade de vida. Mas existem casos e casos. Aí a minha provocação é justamente, você tá fazendo o que precisa ser feito para realmente buscar ter qualidade de vida, se tratar e não depender da medicação. É medicação para dormir, é medicação para acordar, é medicação para performar, é medicação para poder fazer um treino, é medicação para tudo hoje em dia. Vamos se situar, sabe? A medicação é um tratamento complementar para nos dar qualidade de vida e condições pra gente fazer o que precisa ser feito. Mas ela não é um... Qual é a palavra? Eu esqueci a palavra. Tipo assim, algo perpétuo. Ela não é um... Sabe? Tipo... Enfim, esqueci. Ela não é... Porra, qual é a palavra, velho? Toda a língua, mano. Ela não é... Não é pra sempre. Ela não é... Nem é perpétuo, ela não é definitivo. Não, mas não é essa palavra. Enfim, eu não tô sabendo lembrar qual é a palavra. Mas enfim, a minha provocação aqui foi essa. Tome seu remédio, tenha o acompanhamento médico, mas entendendo que é um tratamento complementar que vai lhe ajudar a você tratar verdadeiramente o rolê. E vamos desacelerar essa questão de produtividade o tempo todo, que a gente tem que estar produzindo o tempo todo, que tudo é pra ontem, que tudo é imediato. Eu odeio isso. E isso já me perturbou muito. Hoje eu não permito mais me perturbar. E pra eu ser uma pessoa funcional, eu tenho que saber minhas limitações. E eu tive que ficar 3 dias mal pra entender as minhas limitações e respeitar elas. Enfim, acho que é isso. Deu pra entender, né? O que eu quis dizer nesse vídeo? Não sei. Depois dessa epifania que eu tive de 3, 4 dias, eu falei, vou fazer um vídeo. E aqui estou eu. Espero ter ajudado de alguma forma. E qualquer dúvida sobre qualquer coisa, os comentários tá aberto. Aqui é um espaço que eu quero deixar aberto pra gente trocar ideia. E lembre-se que você não tá sozinho, tá? Estamos todos juntos nessa.